O que a gente viu até agora, a gente seguiu o que o CSM estava pedindo, que estava falando sobre árvore filogenética, árvore de família, árvore de espécies, que foram as atividades que vocês fizeram por último. Daí, a questão é, por que que aquelas árvores existem? Por que que no mundo natural a gente pega todos os animais, as plantas, os fungos e tal, e separa em arvorezinhas? Por que que a gente faz esse. Por que que existe tantas espécies, né? Por que que uma espécie dá origem a várias espécies? Então, antes a gente viu como a gente organizava, como a gente fazia os gráficos, e agora a gente vai ver os porquês aquilo existe, certo? Então a gente vai começar a ver os processos de especiação. Especiação é quando aquela arvorezinha gera dois ramos. Eu já vou mostrar mais para vocês. Para ficar mais fácil de entender, eu peguei uma história que ela é bem conhecida, ela é bem estudada, então fica mais fácil de entender. A gente tem que pensar lá no Vale do Rio do Congo, lá na África. Então aqui em azul, aqui é o Congo, né, o país Congo, lá no continente africano, e aqui tem o rio que é o Rio Congo, ele faz essa voltinha. Nessa parte aqui, dentro do rio, é muito mais florestado, é muito mais verde, mais úmido, tem muito mais alimento, porque é mais úmido, tem mais plantas, lógico. E aqui para cima já começa a ser o deserto do Saara. Então aqui é muito mais seco. Então esse vale do Rio do Congo é uma floresta tropical tipo Amazônia. Esse rio aqui ele se formou há 34 milhões de anos atrás. Mas, aqui é uma imagem de satélite, ó. A gente vê que na parte que tem mais água, tal, ele é mais verde. Há 2 milhões de anos atrás, durante o Pleistoceno, teve uma era do gelo. Então, esse rio diminuiu de largura, ele ficou muito mais curto, muito mais fácil de atravessar. E alguns indivíduos de chimpanzé que moravam aqui em cima, eles atravessaram esse rio e vieram morar para cá. E daí a gente vê a árvore filogenética, né? Como é que a gente sabe que tinha indivíduos aqui que atravessaram e vieram para cá? Porque a gente faz uma árvore de parentesco, a gente percebe que, ó, esse o Panverus, ele é uma espécie irmã do Paneliote, então esse daqui é uma espécie irmã desse daqui. Esse grupinho aqui é um grupo irmão dessas duas aqui, que são essas duas espécies. Opa, essa espécie aqui e essa espécie aqui. E eles têm esse grupão todo aqui tem uma espécie irmã, que é a Pampaniscus, que é quem atravessou o rio. Até aí tudo certo? Isso aqui é tudo espécies diferentes de chimpanzés. Tudo certo? Vocês me ouvem? Tudo certo. Estou ouvindo. Beleza. Bom, tudo que está aqui para cima do Rio Congo a gente chama de chimpanzé. Esse grupinho aqui, ó, a gente chama de bonobo, porque eles são bem diferentes do chimpanzé. Lembra que eu falei que aqui tem muita água, muito alimento? Aqui para cima não. Aqui para cima já é savana, começo de deserto. Savana é muito parecida com o nosso cerrado, então não tem tanto alimento. Essa diferença, essa separação das duas populações fez com que se acumulassem mutações dos dois lados. E agora a gente tem duas espécies diferentes. Por quê? Este grupinho que veio para cá nadando ou andando quando o rio estava fininho, não cruza mais com essa galera aqui de cima, eles estão separados. Então todas as mutações que aconteceram aqui embaixo ficaram aqui embaixo. As mutações que aconteceram aqui em cima, depois da separação, continuaram aqui em cima. Então, aqui em cima acumulou mutações que esses daqui não vão ter, e esses aqui de baixo acumularam mutações que os de cima não vão ter. Eles estão separados pelo Rio Congo. Então, olha só, se a gente for fazer uma análise genética, a gente vai ver que os chimpanzés e os bonobos, eles têm 0,4% de divergência genética. É bem pouquinho. Pra vocês terem ideia, a gente dos chimpanzés, se eu não me engano, a gente tem 2% de diferença.
Os chimpanzés, eles vivem até os 50 anos, eles têm de 40 a 60 quilos, a gestação deles é de 243 dias. Tem uma forte diferença entre machos e fêmeas. Aqui o macho comanda o grupo, as fêmeas são submissas, eles são extremamente violentos, territorialistas, eles fazem guerra entre grupos, guerra assim, igual a gente, sabe? Vai lá, saqueia o outro grupo, estupra as fêmeas, mata os filhotes. Então, eles são trabalhados na guerra. Lembra que do lado onde o chimpanzé ficou, tem pouco alimento. Então, eles são muito competitivos. Se eles não brigarem, eles não têm alimento suficiente. Já o bonobo, a gente brinca que eles são as espécies paz e amor. Eles vivem menos, eles pesam um pouco menos, a gestação é um pouquinho mais curta, os machos e as fêmeas são muito parecidas, eles resolvem os conflitos deles basicamente com o sexo não é tabu, existem menos pedofilia, né? Mas existem vários tipos de relação sexual diferente. Eles trocam relação sexual por comida, por carinho, por atenção, por proteção. As fêmeas são muito parecidas com os machos. E se o macho tenta agredir ou estuprar uma fêmea, as fêmeas se juntam e dão um pau nele. Por quê? Eles não precisam brigar. Tem alimento para todo mundo. Por que você vai brigar se tem alimento para todo mundo? Então, provavelmente, o que causou essa diferença de comportamento tão grande era a diferença no ambiente que eles viviam. Ah, eu esqueci de falar, mas vocês podem interromper a hora que vocês quiserem, tá? Não precisa esperar eu terminar de falar, não. Porque como eu não vejo Beleza. vocês, é muito difícil eu saber se vocês estão entendendo, não estão, eu não vejo o rosto de vocês. É complicado, viu? Até aí, tudo bem? Sim, eu estou acompanhando. Beleza, queria saber da Raíza se está acompanhando também. Uma hora ela dá um oi, talvez. Ok, então olha só, o ambiente onde eles vivem causou divergência genética e divergência cultural também. Ela mandou um recado aqui, um tocinho. Causou divergência na cultura. Tipo, se eles têm comida para todo mundo, por que que eles vão se bater? Se não precisa se bater, ninguém precisa ser mais forte do que ninguém. Eu tô falando o precisa ser mais forte é um vocabulário errado, tá? Mas isso vai ficar mais para frente. Como é que se fala a forma certa? Então, o que causou essa diferença nas duas populações? É o isolamento reprodutivo. Sempre, para surgir duas espécies, para surgir dois grupos, precisa ter isolamento reprodutivo. Geralmente, o início é geográfico. Então, geograficamente, vai acontecer alguma coisa que vai separar uma população de qualquer grupo de ser vivo em duas. Pode ser a formação de um rio, a formação de uma cadeia de montanhas, a separação dos continentes. Alguma coisa vai acontecer ali que vai separar duas populações e cada uma dessas populações separadas vai ter mutações que não vai ser passado para outra população, a não ser que eles cruzem entre eles, mas aí a gente não tem um isolamento geográfico. Isso se chama alopatria. Daí, beleza. Pode acontecer, por exemplo, de o isolamento deixar de existir. Por exemplo, o Rio Congo secar de novo. Se o Rio Congo secar de novo, as duas populações podem se encontrar, porque eles vão conseguir atravessar. Os bonobos vão conseguir subir o rio e os chimpanzés vão conseguir ir para o outro lado do rio, né, na parte de baixo no mapa, e se encontrarem. Que vai acontecer? Dependendo disso, o que vai acontecer, né, depende do tempo que eles estiverem separados e da taxa de mutação. Mutação a gente viu lá no comecinho do ano. Se passou pouquinho tempo, essas populações vão ser parecidas ainda. Então não vai acontecer nada. Vão cruzar como se nada tivesse acontecido. Se a taxa de mutação também for pequenininha, também não vai ter acumulado mutação suficiente. Então vão ser como se fossem a mesma espécie. Vai ser como se nada tivesse acontecido. Mas se passar muito tempo, tiver acontecido muitas mutações dos dois lados, esses dois grupos não vão mais se entender como a mesma espécie.
Um vai olhar pro outro e vai pensar: isso aí não é minha espécie, não. Não vai rolar cruzar com esse cara aí, não. Imagina se o Rio Congo seca de novo, e isso está acontecendo, e os bonobos entram em contato com o chimpanzé, o que, que poderia acontecer? Alguma ideia? Luan, Raíza? Ah, os bonobos, como eles são mais pacíficos, acho que para procriar essas coisas, os Vão levar um chimpanzés, pau. eles... É, exatamente. Exatamente, é isso que acontece mesmo, tá? Como os outros são treinados na guerra, eles são acostumados a competir por comida, e os outros não veem por que competir com comida, por comida, né? Eles vão levar um pau do chimpanzé mesmo. E é o que está acontecendo. Tem relato de lugares em que essas populações se encontraram e os bonobos simplesmente apanham, morrem. Briga de chimpanzé é bem violenta, tá? E tem outra coisa que influencia aí também que chama princípio do fundador. Se tivesse passado lá no Rio Congo um grupinho que era geneticamente muito programado, vamos dizer assim, para ser muito agressivo, provavelmente os filhos deles também iam ser muito agressivos e isso ia passar, tanto geneticamente quanto culturalmente. Mas, se o grupinho que passou para o Rio Congo era mais pacífico, isso já estava no DNA deles, já estava na criação deles, então possivelmente a população nova também vai ser mais pacífica, que nem a dos pais. E isso acontece porque são muito poucos indivíduos que vão fazer essa nova população, né? Que vão gerar essa nova população. Chama princípio do fundador. Se tiver, por exemplo, uma pessoa com problema no coração em uma população de 1.000 pessoas, essa doença é rara. Mas se tiver uma pessoa com problema no coração numa população de 100 pessoas, essa doença já pode ser considerada comum. É um em 100. E isso aconteceu, por exemplo, na África do Sul, quando os holandeses foram para lá. Nos navios tinha um cara que tinha um problema genético no coração. Então, a população de imigrante holandês da África do Sul tem muito problema do coração. Porque naquele grupinho que foi, tinha uma pessoa, ele fez muitos filhos e se espalhou muito rápido. Então, quanto menorzinha a população, mais rápido uma população se espalha. Desculpa, mais rápido uma mutação se espalha. Porque ela tem chance de fazer mais filhos, né? Se comparado com o resto da população. Daí, a gente tem vários exemplos de árvore filogenética. Essa aqui, por exemplo, ó, é lá nas Ilhas Galápagos do Equador, e eles se separaram em. Tinha uma espécie só que chegou naquelas ilhas. Aquelas ilhas são bem diferentes entre si. Em ilhas que tinha muito inseto, a gente tem muitas aves que comem inseto. Em ilhas que tem muita. Como é que fala? Sementes. Tem muitos animais que comem sementes e o bico dele se adaptou para cada tipo de vegetação de cada uma das ilhas. Então, o ambiente selecionou quem conseguia sobreviver melhor lá. Só quem sobrevive melhor lá consegue deixar filhotinho, e os filhotinhos vão ser parecidos com os pais. A gente vai chegar numa explicação melhor para isso um pouquinho mais para frente, tá? Seleção natural agindo. Isso, exatamente, mas eu não cheguei nesse assunto ainda, mas é isso aí mesmo, é seleção natural. Eu gosto bastante desse daqui, que é dessa imagem, que é das padrões do corpo da girafa. Aqui no meio a gente tem vários rios, a gente tem desertos, a gente tem savanas, e tinha uma população original que foi separada pelo ambiente. E dependendo de quem ficou separado lá, eles cruzaram entre si e o tipo de padrão da pele, da cor da pele, se fixou. Então a gente consegue saber de onde veio uma girafa olhando o padrãozinho da pele delas. Eu gosto bastante desse slide, que geralmente o que a gente mais conhece é essa daqui, né? O padrão reticulado. Mas existem várias outros padrões de girafa. Também, tudo por causa de separação ambiental. A formação de um rio, por exemplo, tem todas as arvorezinhas. Se um rio passa aqui, de repente surge uma mutação aqui que não surgiu aqui. Mesmo jeito, pode surgir uma mutação aqui que não surgiu do outro lado. Deixa eu ver a hora. Beleza. Tá. Então, a gente sabe que para surgir
uma espécie nova, ou um grupo novo de seres vivos, a gente precisa ter barreira reprodutiva. A gente precisa que esses animais não cruzem mais entre si para as mutações se acumularem em populações separadas. Para cada uma dessas populações separadas se tornar diferente ao longo do tempo. Isso se chama mecanismos de isolamento, que existem as pré-copulatórias e as pós-copulatórias. Cópula é a trans em si, ou a junção do espermatozoide com o óvulo, não precisa ser através de transa, pode ser, por exemplo, os peixes que liberam no ambiente e os óvulos encontram os espermatozoides no ambiente. Então, tem vários exemplos, por exemplo, de barreira pré-copulatória, antes dos bichos se encontrar para cruzar. O primeiro é isolamento de habitat. O encontro é dificultado porque os hábitats são diferentes. Se tem um bicho que gosta de cerrado, ele não vai até a Amazônia para encontrar um bichinho a fim de cruzar com ele. São ambientes completamente diferentes. Eles não vão se encontrar. É tipo a menina que vai no show de rock e o cara que vai no show de sertanejo. Eles não vão se encontrar. O habitat deles é diferente. Eles podem até se darem bem se um dia eles se encontrarem. Mas eles não vão se encontrar. O outro é isolamento sazonal. O encontro é dificultado porque os períodos reprodutivos não se sobrepõem. Isso aqui é bem comum em planta, em sapo, em inseto. É tipo, a menina só gosta de namorar no inverno e o menino só sai pra namorar no verão. Eles não vão se encontrar. Eles até poderiam se gostar, mas eles nem vão se conhecer, porque os períodos reprodutivos deles são diferentes. Tem o isolamento etológico. Etológico significa comportamento. Muito comum em todos os animais que fazem corte do acasalamento, por exemplo, aves, que têm uma corte do acasalamento bem elaborada. Peixes fazem isso, alguns insetos, que o macho tem que se demonstrar para a fêmea, o macho tem que convencer a fêmea de que ele merece cruzar com ela. Tipo, na escola a gente vê os pombos fazendo isso. Não sei se vocês já repararam. A gente vê dois pombos, um tá com o papo assim, que fica enchendo, até umas vezes meio esverdeado, ele fica rodeando o outro. Esse é o macho tentando convencer a fêmea. Se a fêmea olha e pensa, ixi, isso aí não é minha espécie, não. Esse comportamento eu não conheço. Não vai rolar acasalamento. Tem aranhas que levam presentes para a fêmea. Então, se uma aranha chegar lá tentando cruzar com aquela fêmea e ele não exibe o comportamento que ela deseja, também não vai cruzar. Não sei se vocês já não pararam para pensar em humano aqui. As fêmeas, geralmente, elas exigem um certo comportamento do macho. No nosso Eu caso, já vi. é Eu já vi esse comportamento muito estranho dos homens. isso. Então a gente espera, né, certos tipos de comportamento. Até tem as coisas estranhas, os homens dão umas pedras para a fêmea, né? Ou dão comida para a fêmea. E isso é um comportamento que a fêmea seleciona, né, que a fêmea tem para selecionar um macho mais ou menos para ela. Depois a gente vai ver porque que é sempre a fêmea que escolhe. Mas aqui a gente está falando de espécie, né? No caso, entre espécies, isso serve para reconhecimento. E eles não têm a mesma capacidade cognitiva que a gente. Então, imagina uma aranha tendo que encontrar outra aranha. A aranha é tudo parecida. Tem que ter um jeito de eles diferenciarem qual espécie é qual espécie. Então, tem aranhas que fazem a dancinha. Não sei se vocês já viram na internet. Tem uma que colocaram uns negocinhos de mamba, assim, na mãozinha da aranha, que ela fica dançando. Aquilo ali é para mostrar para a fêmea, ó, sou da mesma espécie que você. O outro tipo de incompatibilidade é a mecânica. Até saiu no G1 esses dias que tinha uma Rottweiler grávida de um Pinscher. Eu vi essa notícia Acho que eu vi essa notícia, mas acho que não li Isso. não. Só vi só a manchete. Você viu a manchete. Por que que isso virou notícia? Porque é uma coisa meio estranha, né? Eu E também desacreditei, nem olhei. imagina se Nem fosse o olhei. contrário, um macho de Rottweiler engravidando uma fêmea de Pinscher. Isso se chama incompatibilidade mecânica, o mecanismo do corpo. Ali, o formato não é uma coisa que ajude. Então, é uma Ah, o, incompatibilidade.
Fala. ela ia morrer. A pincher não ia. Não Ia, tem como. provavelmente ia morrer. A Rottweiler perdeu os filhotes, não sei por qual motivo. Mas se fosse a fêmea fosse pincher, ela ia morrer, com certeza. No caso, lá aconteceu a cópula, né? Mas a incompatibilidade mecânica, ela geralmente evita a cópula, nem acontece cópula. Naquele caso lá, eles deram um jeito, não sei como, mas eles conseguiram copular. Isso aqui é muito comum em inseto, provavelmente em mosca, em aranha. O órgão copulatório do macho não encaixa no da fêmea. Então, por exemplo, as duas aranhas lá se encontraram na mesma época do ano, no mesmo hábitat, fizeram a dança do acasalamento, se reconheceram como a mesma espécie, foram tentar cruzar, não encaixou. Então, é uma barreira pré-copulatória. Nem vai acontecer a transferência de gameta. Gameta é o óvulo e o espermatozoide, tá? Você tem que lembrar isso. Então, nem aconteceu a transferência de espermatozoide, porque não encaixa, é um desajuste anatômico. Bem comum em mosquinha da fruta também. Aquelas que vêm quando a gente deixa a coisa apodrecer dentro de casa. Mas beleza. Estavam no mesmo lugar, na mesma época do ano, fizeram a dancinha do acasalamento, acham que é a mesma espécie, conseguiram cruzar, e mesmo assim existem barreiras pós-copulatórias. Pode acontecer, por exemplo, porque o óvulo e o espermatozoide são incompatíveis. O óvulo, ele tem tipo uma casquinha, e essa casquinha tem que ser quebrada por um ácido que tem na cabeça do espermatozoide. E tem umas proteínas ali que tem que se ligar, elas têm que se encaixar. Às vezes se encontra, tá, e não encaixa. Se não encaixa, não vai fertilizar, não vai engravidar. Às vezes pode acontecer do embrião morrer, então a fêmea até engravida, mas o embrião morre. Às vezes nasce, mas nasce com problema, nasce defeituoso, vai morrer em breve. E às vezes nasce, mas é estéril. Então nasce até saudável, mas esse adulto ali não é capaz de gerar descendentes. Isso aqui é bem comum do burro, que é a cruza da fêmea de égua com o macho do bode. Não, não é do bode, da mula. Eu sempre confundo mula com burro e com. Eu ia falar agora, é a mula, não é? É, eu sempre confundo. Bom, é a mula lá com a égua ou com o cavalo, não lembro, que dá origem ao burro. É o burro com a égua, eu acho, Eu da acho que o mula. burro é o filhote. Ixi. Jumento, é o jumento. É a égua com o jumento, que nasce a mula se for fêmea e o burro se for macho. É isso. Eu acho que é isso. Bom, enfim, é alguma coisa parecida. Eu acho que tem um slide próximo que fala isso. Que ele é estéreo. São duas espécies diferentes. É um cavalo com um jumento. São duas espécies completamente diferentes. Eles conseguem cruzar, nasce o bicho, mas ele é estéril, ele não consegue ter seus próprios filhotes. Então ele nunca vai gerar uma espécie nova, porque simplesmente ele não consegue gerar descendentes. Então a gente sabe que tem um isolamento de espécie aí. O cavalo é uma espécie, o jumento é outra espécie, eles até podem cruzar, mas aquilo ali não vai para frente. Tem na internet o ligre. O ligre é o cruzamento do leão com o tigre. O leão com o tigre só cruzam quando eles não têm opção, quando eles estão no zoológico. Na natureza, eles têm isolamento de hábitat. Na natureza, nunca que um leão vai achar um tigre. Tigre é asiático, leão é africano, eles não vão se encontrar. Tem isolamento de hábitat. Eles são completamente diferentes. Você olha para um leão e olha para um tigre, eles são diferentes, eles têm comportamento diferente. Mas se você põe os dois numa jaula, sem opção, eles acabam cruzando, acaba nascendo o ligre. É um bicho bem esquisitinho. Esses são exemplos que eu coloquei, por exemplo, de barreira ecológica. Essas plantinhas aqui, ó, elas são muito parecidas. E a diferença entre elas é que uma é só polinizada por abelhas e a outra é só polinizada por beija-flor. Então, nunca que essas duas espécies vão cruzar. Nessa espécie aqui só vai um tipo de polinizador, nessa outra só vai beija-flor. Beija-flor nunca vai vir aqui, a abelha nunca vai vir aqui. Então, elas são separadas também. É outro tipo de separação que pode acontecer. Mas o começo foi geográfico, tá? Só existe essa diferença porque houve acúmulo de mutação entre duas espécies separadas.
Agora elas até podem estar no mesmo lugar, mas elas não vão se cruzar mais, porque teve isolamento geográfico, que teve acúmulo de mutação separada. Gente, se tiver confuso, vocês me interrompem. Isolamento temporal, que eu falei dos sapos, que são aquelas rantoro, muito parecida com aquelas rantoros, a bullfrog aqui, ó. Tem uma que só vai se reproduzir lá por abril, a outra uns 15 dias depois, a outra uns 15 dias depois. Então, essa espécie aqui, ela é muito parecida com essa green frog aqui, o sapo verde. Mas elas nunca vão cruzar, porque elas são em época do ano completamente diferente. As barreiras mecânicas que eu comentei que é muito importante para inseto. Então imagina ter que fazer esse alongamento todo, só que um desses, se for de uma espécie diferente, não conseguir encaixar desse jeito. Então não vai acontecer a cópula. O encaixe tem que ser perfeito. Aquele mecânico que eu falei, que eu comentei que a mosca tinha estrutura reprodutiva, né? A estrutura reprodutiva é isso aqui, ó, chama edeago. Isso aqui tem que encaixar dentro da fêmea. É por aqui que os espermatozoides vão passar. E isso aqui é feito de material muito parecido com a nossa unha, só que bem mais fino, né? Então, se você olha as mosquinhas por fora, elas são iguais. Mas se você vai lá e arranca o órgão sexual do macho, coloca no microscópio ou numa lupa bem forte, você vai ver que o órgão sexual é diferente. Então você consegue separar as espécies por isso daqui. Nossa, eu fiz muito isso aqui no meu mestrado. Nossa, que ódio que eu tinha. De ter que ficar tirando ele para pôr no microscópio e identificar. Barreira etológica é do comportamento. Comportamento entra canto. Tem esses bichinhos aqui de jardim, de floresta, né? Mas pra gente é mais fácil ver em jardim, que eles se separam pelo canto. Então, uma fêmea dessa espécie aqui, ela vai reconhecer um macho dessa outra espécie aqui pelo canto. Aqui, ó, o cachorro do meu namorado é fruto de salsicha com pitbull. Não falou o sexo aqui, né? Mas se a salsicha for a fêmea, ela deve ter sofrido um pouquinho, tadinha. E deve ter rolado um malabarismo aí pra rolar a cruz, hein? Quase um É isolamento salsicha mecânico. mesmo. Oi? A fêmea é salsicha e o macho é o Coitada. pitbull. Coitada dessa salsicha. Deve ter ficado gigantesca. Ela ficou, tadinha. Tadinha. Então, isolamento mecânico é geralmente antes de cruzar, né? Ou então ele mata a fêmea. Isso também é isolamento mecânico. Se cruzar e a fêmea morrer, é porque realmente não existe incompatibilidade. Ela não morreu, não. Ela ficou tudo normal. Que Só bom que pra ela. o cachorro dele saiu mais com a cara do pitbull, assim. Com o porte do pitbull. O porte do pitbull, coitada dessa fêmea. Ele não saiu muito com a salsicha, não. É. Ainda que um pitbull. Ela deve ter sofrido, mas imagina se fosse menor ainda. Essas coisas, elas não são muito definitivas, né? Existe um gradiente de tamanho de cachorro. Então, dentro desse gradiente aí vai dificultar, mas é possível. Voltando aqui nesse aqui, ele se reconhece pelo canto. Então, isso aqui, não sei se vocês já viram. Quando a gente trabalha com música e tal, para separar o cantor da guitarra, do baixo, usa uns programinhas que transformam o som em umas imagens, né, para a gente poder visualizar. Então, quanto mais forte aqui tá mais estridente o som, né, e quando tá retinho assim é porque tá em silêncio. Então, a fêmea ela reconhece quem da espécie dela pelo som. A gente, né, conseguiria também se botasse para tocar aqui, mas transformar a imagem para a gente é muito mais fácil de a gente separar. As aves que fazem corte, fazem danças, fazem exibições para as fêmeas, e a fêmea vai olhar assim, é da minha espécie ou não é? A fêmea também vai escolher outros atributos, né, de força, saúde, mas a gente não vai entrar nisso por enquanto. Eu vou falar disso, acho, na próxima aula ou na outra ainda. Então, a primeira coisa que serve é, será que esse macho é da minha espécie mesmo? Aqui, ó, essas três espécies de passarinho, se a gente olha para elas, elas são muito parecidas. Como é que eles se entendem? Como é que eles sabem qual espécie é qual espécie? Pelos cantos. E
Provavelmente porque eles têm uma dancinha também. Pássaro sempre faz uma dancinha para fêmea. Então a gente, né, olhando a dança e o canto, e o próprio, entre eles se reconhecem dessa forma. É uma barreira comportamental. Dançou errado, já era. Deixa eu passar isso aqui. Ah, o leão e o tigre que eu tinha comentado, que eles formam o ligre. Eu já comentei disso daqui, eu não vou falar de novo, eu acho. Não vou falar. Ah, a única informação nova é que o híbrido, né, que é o ligre, ele tem problema de fertilidade. Ah, a fotinha do ligre. Ele tem carinha de leão, mas tem umas cores de tigre. Esse aqui é o ligre. Ah, o burro e a mula. Ah, não, isso aqui é cavalo com zebra. Esse aqui é o burro, esse aqui é cavalo com zebra. Ele ficou com a cor do cavalo, com a lista da zebra, também tem problema de fertilidade. Então, como a gente pode classificar uma espécie? A gente está vendo que a reprodução é onde passa a régua, assim, consegue reproduzir entre eles, então a gente chama da mesma espécie. Se não consegue reproduzir, a gente chama de duas espécies diferentes. Então a espécie é a categoria mais fundamental da nossa classificação biológica. Todas aquelas árvores lá, às vezes até pode ter grupos nas pontas, tal, mas o que a gente está avaliando mesmo é a espécie. Não existe um conceito universal, porque, por exemplo, hoje em dia a gente pode pegar e pôr duas espécies para cruzar e ver dois indivíduos para cruzar e ver se nasce filhote e ver se esse filhote é fértil. Mas como é que a gente vai fazer isso com fóssil, por exemplo? É muito difícil. Com fóssil só sobra a anatomia. A gente tem que olhar por fora. Então, se existiu, por exemplo, que nem aquelas aves que eram iguais e a gente só separa pelo canto, quando a gente olha hoje para o fóssil, a gente vai dizer que era a mesma coisa. Porque a gente não tem mais o canto não fossiliza. Ou, por exemplo, bactérias que não cruzam sexualmente, né? Não tem duas bactérias que se juntam e formam uma terceira bactéria. A bactéria, ela se reproduz se dividindo. Então, não existe dois indivíduos que tiveram que ter compatibilidade gênica e gerar um filhotinho saudável. Então, para definir espécie de bactéria é extremamente difícil também. A gente vai olhar a anatomia, vai olhar a bioquímica, vai olhar a genética, por exemplo. Antigamente não tinha tanto isso, né? Hoje em dia que a gente tem mais genética. Fungo também é muito difícil, porque fungo nem sempre tem reprodução sexuada. Às vezes pode ser assexuada, pode ser que nem as bactérias, se separando. Então, existem muitos conceitos de espécie, muitos, e vai depender de qual espécie a gente está falando. Qual é o habitat, quais são as informações que a gente tem daquelas espécies. Então, por exemplo, tem um conceito biológico. O conceito biológico a gente usa isolamento reprodutivo. Pegou dois indivíduos, botou para cruzar, nasceu um filhotinho fértil e saudável, é da mesma espécie. Não nasceu nada, nasceu defeituoso, é de espécie diferente. A gente vai olhar só a compatibilidade dos gametas, a gente vai olhar só se eles conseguem produzir o indivíduo saudável. Mas, por exemplo, no caso do tigre e do leão, a gente nem precisa usar biológico, eles têm a diferenciação ecológica, eles vivem em lugares tão diferentes, tão distantes, que eles são duas espécies. A gente olha para a cara deles, a gente sabe que o comportamento deles é completamente diferente. Então a gente vai usar o nicho ecológico. Nicho é meio que o lugar e a função. Os antigos falavam a função desse animal na natureza, ou o lugar onde ele vive. Então, o critério central do conceito ecológico é o nicho. Poxa, a ema e o avestruz são extremamente parecidos. Não tem necessidade de botar os dois para cruzar para ver se eles são de espécie diferente. Um vive na África e outro na América. Eles nunca vão se encontrar naturalmente. Então a gente já pode separar como duas espécies diferentes. Hoje em dia a gente usa bastante o filogenético porque a gente tem análise de DNA. Antigamente não tinha, era só morfologia, né? Anatomia, comportamento. Hoje em dia a gente faz um sequenciamento de DNA e consegue saber.
Então, o conceito filogenético fala que é o menor grupo de organismos com todos os descendentes conhecidos de um ancestral comum e que compartilham os caracteres diagnósticos do ramo. Muito complicado para dizer o seguinte: são todos aqueles indivíduos que vieram de um mesmo ancestral comum e que ainda têm as mesmas características. Então, quando vocês fizeram a arvorezinha filogenética lá, que tinha uma espécie que se separava em outra, fazia uma separação de ramo. Se todo mundo ali dentro daquele raminho tinha as mesmas características, não tinha diferenciação genética grande, é todo mundo da mesma espécie. E o outro é o morfológico, que a gente vai olhar só a morfologia, vai olhar só a anatomia. A gente usa para fóssil, porque fóssil é só o que a gente tem, anatomia. Não sobrou comportamento, sobrou um pouco da ecologia, né? Porque a gente sabe onde ele vivia. Mas a gente não tem muita informação de época do ano que acasalava, se os filhotes ficavam férteis ou não. DNA daquilo ali é muito difícil. Então, só sobrou osso, um pouquinho de pena de vez em quando, então é o que sobra. A gente só olha aquilo mesmo. Ah, aqui, ó, é a égua com o jumento jegue que dá origem à mula e ao burro se for macho. Vocês lembram qual é o tipo de isolamento desse daqui? Se é ecológico, se é mecânico, se é pré-copulatório, pós-copulatório. Gente, eita. Então, ó, eles Oi? cruzam. Ó, e aí? O quê? Eu não entendi. Isso aqui é um tipo de isolamento pré ou pós-copulatório? É pós-copulatório? Pós-copulatório porque já nasceu. É. Ah, eu não lembro de qual era a ordem lá da tabelinha, mas acho que o primeiro era gamético. Houve compatibilidade entre o óvulo e o espermatozoide desses dois aqui? Houve. Houve. Houve, o espermatozoide entrou nesse óvulo. A mula e o burro, eles são animais inviáveis, eles vão morrer, eles têm problema de saúde, são defeituosos, digamos assim, Acho ou eles são saudáveis? Eita, tá dando microfonia aí alguém. Ó, o burro e a mula são extremamente usados para trabalho, né? Em lugares bem inóspitos, secos, montanhosos. Então, eles são muito dos saudáveis. O isolamento deles vai ser aquele último tipo lá, em que os filhotes não são viáveis. Se eu pego uma mula e ponho para cruzar ou com o burro, ou com o jumento, ou o burro cruzar com a égua de novo, ou com a mula, não vai nascer filhote. Então, eles vão ser híbridos. Deixa eu lembrar lá como é que tá escrito certinho para não confundir e misturar as coisas. Aqui. Vai ser aqui, ó, esterilidade do híbrido. Vai ser o último tipo de isolamento que vai ter entre essas duas espécies. Ah, e esse aqui é um exemplo bem legal das salamandras, que a gente não tem no Brasil, acho que tem uma espécie só lá na Amazônia. Tem um lugar que é na litoral dos Estados Unidos, que tem uma barreira de montanhas, e existia um grupo de espécies aqui dessas salamandras. Salamandras, esses bichinhos aqui, ó, são anfíbios. E a população foi crescendo, uma parte da população contornou a montanha por esse lado, outra parte da população contornou a montanha por esse lado aqui. Então houve um isolamento geográfico. Daí eles se encontraram aqui depois de alguns milhões de anos. Só que neste caminho todo que eles vieram para cá, o grupinho que estava aqui foi acumulando mutações. Esse grupinho que veio por esse lado aqui também continuou acumulando mutações. E eles não se encontravam. Então elas continuaram populações completamente diferentes. Só que chegou uma hora que eles se encontraram. Eles poderiam cruzar ou eles poderiam não cruzar. Depende, lembra que eu falei lá no começo, do tempo e da taxa de mutação. Como demorou bastante tempo e teve bastante mutação, o que a gente tem é o seguinte: essa salamandra aqui até cruza com essa, mas essa não cruza com essa. Essa salamandra aqui cruza com essa, mas não cruza com essa daqui. Essa daqui cruza com essa também.
mas não consegue cruzar com essa. Essas duas aqui cruzam. Essas duas aqui também cruzam, mas essa não cruza com essa. E formou tipo um degradê, sabe? Um gradiente. Quando essas duas aqui se encontraram aqui, elas não cruzam, porque elas já são muito diferentes entre elas. Entenderam? Ele foi se diferenciando ao longo do espaço. Cada vez que vinha um pouquinho mais para cá, se tornava um pouquinho diferente. Se a diferença era pouca, cruza. Se a diferença já é muito grande, não cruza mais. Quando eles se encontraram aqui nessa ponta, já tinha tanta diferença entre elas que não tem mais como cruzar, elas são muito diferentes. A gente chama de espécie em anel, porque é muito difícil dizer assim, ah, aqui é uma espécie, aqui é outra. O que eles usam para separar é a coloração, é a morfologia. Mas não dá para dizer assim, aqui muda de espécie, ou aqui muda de espécie. Não tem como dizer, ela é meio que forma um contínuo, sabe? Beleza, e para que que a gente usa. Tá terminando, tá, gente? Para que que a gente usa esses conceitos de espécie? Por que que é importante? Primeira coisa, status de conservação. Quando uma obra é liberada, a gente tem que ir nesse lugar que vai ser destruído e ver se alguma espécie vai ser extinta, se alguma espécie só existe ali. Se a gente chamar todo mundo pelo mesmo nome, o que vai acontecer é o seguinte: ah, derruba esse negócio aí, tem mais essa espécie ali para frente. Mas às vezes a gente pode É o que ver acontece, que muitas vezes. exatamente. Ah, o setor econômico tenta fazer isso o tempo todo. E o pessoal da biologia tenta separar o máximo possível. Porque, por exemplo, eu vou dar uma visão utilitarista, tá? Assim, vamos dizer que é uma planta. E num lugarzinho lá tem uma planta um pouquinho diferente. Daí um cara que quer construir uma hidrelétrica lá vai dizer, ah, pode desmatar tudo aí porque essa planta tem mais para frente. Mas daí vai um biólogo e fala assim, olha, não é a mesma planta, essa aqui é um pouquinho diferente. E daí, nossa, eu já vi até notícia sobre isso. Ah, a obra para porque foi encontrada uma espécie de perereca. Eu lembro disso lá na época do PAC, do Plano de Desenvolvimento, do Lula, se eu não me engano. Que pararam uma obra por causa de uma perereca. Daí, qual que é o argumento que a gente poderia usar? Assim, olha, planta serve para remédio. Se essas plantas são um pouquinho diferentes, pode ser que a gente ainda não saiba, mas essa espécie que está aqui tenha um produto químico que a outra lá não tenha. Então, essa daqui, se a gente destruir, talvez a gente possa estar perdendo uma substância química que a gente pode desenvolver remédio mais para frente. É bem utilitarista isso, tá? Biólogo geralmente ele vai usar esse tipo de argumento só para convencer uma pessoa que só pensa em dinheiro. Animais, por exemplo, uma perereca, ó, tem tem substâncias químicas que a gente tira dos animais. Por exemplo, o omeprazol, ele foi desenvolvido por causa do veneno da jararaca. Então, se a gente perde, por exemplo, uma espécie diferente de jararaca, talvez a gente poderia perder também uma substância química importante que a gente poderia usar para medicamento. Quem é biólogo geralmente vai falar que aquela espécie ela evoluiu, ela merece respeito como todas as outras, e não é porque ela é rara que ela deve ser extinta. Mas isso é um argumento que geralmente quem não é biólogo, quem pensa mais no dinheiro, não entende muito. Serve para separar também para a gente ter uma estimativa de diversidade de espécies, como a gente fala assim, ah, a Amazônia é o hotspot da biodiversidade, quer dizer, lá tem muita espécie. A gente pode usar isso para criar parques de conservação também. Análise histórica dessa. Análise histórica é um negócio de quem gosta da evolução, né? Quem gosta de estudar os padrões. Por exemplo, se uma espécie diferente surgiu, é porque alguma coisa ali aconteceu. Aconteceu o surgimento de um rio, ou aconteceu o surgimento de uma geleira, ou uma montanha que desapareceu. Entra aqui na compreensão de fluxo gênico, né? Fluxo gênico é a cruza. A gente pode usar isso para estudar coisas que aconteceram naquele lugar. Se aquele lugar está cheio de espécies novas, alguma coisa aconteceu ali. Alguma coisa separou as populações que tinham lá. Isso a gente estuda o passado, mas a gente pode aplicar ao futuro também.
Delineamento de áreas de endemismo é o que eu comentei sobre a Amazônia, né? Tipo, poxa, se um lugar surgiu muitas espécies, alguma coisa aconteceu ali, a gente chama essa área de endemismo. Uma área de endemismo é uma área que aconteceu alguma coisa ambiental em que os animais ou as plantas que estavam ali foram separadas, foram selecionadas pela seleção natural. Então, algum fator ambiental diferente naquele lugar tem. E eu acho que o resto eu já tudo comentei e já comentei. Explicando as outras, eu já acabei falando. E é isso, gente. Não vou passar os exercícios, mas é isso. Uma coisa que eu gostaria de frisar. Eu dei o exemplo dos cachorros porque é uma coisa do nosso dia a dia, mais fácil de a gente lembrar. Mas cachorros não são espécies diferentes, tá? Cachorros são a mesma espécie. Tem diversidade, a gente vai ver mais pra frente, mas elas são a mesma espécie. Tanto que o cachorro do namorado da Raíza cruzou um salsicha com um pitbull. Nasceu, é saudável, tenho certeza que é fértil. Então, esses indivíduos são da mesma espécie, tá? O exemplo só usei porque é uma coisa, é o que a gente mais usa. A gente não tem criação de cavalo, boi, jumento, de plantas até de algumas. Então, é uma coisa mais visível pra gente, pra nós, né, que é piar de prédio. Tudo bem, gente? Tudo. Beleza. Hoje é isso, tá? Daqui umas 2 semanas, na verdade daqui 3, porque na outra semana a gente vai ter um recesso, se eu não me engano, ou na próxima. Daqui 2 ou 3 semanas eu chamo vocês de novo, beleza? Muito obrigada. Se cuidem, tá, gente? E Raíza tá bem difícil de ouvir. Existe igualmente. Tá. Usem máscara, tá? Tenta não se expor. Tá perigoso, tá, gente?